dia, pessoal. Hoje é a nossa última apresentação, né, sobre esses tópicos de didática geral. Hoje a gente vai falar finalmente sobre avaliação, né? Apesar de a gente já ter comentado sobre ela em vários outros momentos, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ela hoje. Então, algumas considerações que a gente pode fazer, né? Primeiro, sobre a avaliação. Se a gente for pensar muitas vezes na forma como ela tradicionalmente utilizada, né? De certa forma, ela acaba funcionando apenas como um instrumento sancionador ou qualificador do aluno, né? Então, ela não nos oferece, enquanto professores, né? Não é capaz de nos informar sobre nada que possa mudar a forma como a gente está trabalhando com um aluno ou com aquele grupo de aluno, né? A única coisa que ela nos oferece de informação é que se aquele aluno conseguiu se adequar e conseguiu responder bem aquela avaliação ou não. Então, esse é um tipo de avaliação, né? A classificação do Zabala ele traz essa, né, dela ser seletiva e propedêutica, né, na tentativa de produzir alguma uniformidade, né, nos alunos. E aí a gente tem aquele tipo de informação quantitativa sobre a aprendizagem, né, que a gente consegue transformar isso num número e assim por diante. Se a gente for pensar até na estrutura da forma como a gente precisa informar a escola, né, como essas informações são utilizadas pela instituição, a gente pode entender que tem uma certa pressão institucional para que se entenda um pouco da avaliação dessa forma, né, de uma forma quantitativa. Porque se a gente for pensar em outros modelos de avaliação, essa estrutura numérica, né, pensar em outras utilidades para avaliação para além dessa distinção, a quantificação numérica ela começa a perder um pouco mais de sentido, né? Então a gente teria que pensar em outras formas, como por exemplo aí a forma descritiva, né, do resultado do aluno. A gente pode pensar a princípio, aqui está uma tabelinha bem básica, né, sobre algumas questões que a gente já pensou e que a gente vai se debruçar mais, mas só para vocês terem um panorama geral, né, dessas diferentes formas que a gente pode avaliar, né. Então, a primeira é essa seletiva e propedêutica, né, a forma como a gente pensa a função social do ensino e aprendizagem. O foco é no resultado, né, apenas o aluno é avaliado. A avaliação é pensada como uma sanção e ela dá um resultado quantitativo no final. A gente pensa numa formação integral, né? O objetivo da avaliação é entender o processo como um todo. São avaliados ali tudo que está inerente no processo, né? Então é o processo em si, o aluno e o próprio professor. Ela pode auxiliar tanto professor e aluno, né, nesse processo de aprendizagem, de ensino, e ela vai produzir uma informação mais descritiva do que numérica sobre o que aconteceu, né? Então, a gente pode pensar em alguns momentos para realizar a avaliação. A gente tem essa avaliação inicial, que a ideia é tanto descobrir aquilo que os alunos já sabem, né? Por exemplo, o domínio de funções, mas também pode ser relacionado ao aquele conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Então, ela funciona tanto nisso, né? Se a gente acredita que eles precisam ter o domínio de algum tópico. E por que isso é importante, né? Porque isso talvez se relacione com a estrutura da atividade que a gente vai ter que criar para trabalhar com a aprendizagem dos conteúdos que a gente se propôs a ensinar para eles, né? Então, por exemplo, se a gente fizer
uma avaliação desse tipo. E perceber, por exemplo, a gente tinha pensado em resolver problemas ali, que os alunos precisassem dominar a função já de primeiro grau, por exemplo. Pensando numa aula bem tradicional, né, que não fosse fugir muito essa tradicionalidade ali do ensino da cinemática. Mas os alunos não sabem resolver essas, essas funções, né, isolar variáveis e assim por diante, esses instrumentos que a gente utiliza na linguagem daquele conteúdo normalmente, né? Então, talvez a estratégia que tenha que ser empregada para se ensinar aquele conteúdo tem que ser outra, né? Não por esse caminho, porque a gente tem esse tipo de resultado na avaliação inicial. Ok, né? Essa avaliação inicial ela serve tanto para a gente entender um pouco sobre aquilo que os alunos sabem e talvez até prevendo aquilo que a gente pretendia fazer com eles, né? Ver se eles já têm conhecimentos e habilidades que a gente sabe que vão ser necessários para eles durante essa sequência didática que a gente pensou para eles. E o que pode acontecer é não se confirmar, né? Essa nossa hipótese que eles já sabem, por exemplo. É nesse momento que a gente precisa repensar a nossa sequência didática, né? Como que a gente vai dar sequência ao conteúdo. Daí, em outro momento, né, durante a realização da sequência didática, do trabalho acerca do conteúdo, a gente trabalha também com a avaliação reguladora. Bom, o Zabala faz uma pequena discussão sobre a reguladora e formativa, né? E eu concordo com ele porque o termo regulador ela guarda melhor o sentido dessa avaliação, né? Que ela tem tanto o papel de produzir adaptações na própria sequência didática, na atividade docente, como também dar feedbacks para o estudante, né? Tanto feedbacks no sentido de que ele está conseguindo aprender, como talvez ajudá-lo a entender quais são as dificuldades que ele vem encontrando, né? Em entender determinado conteúdo. A avaliação final é aquela que, por exemplo, aconteceria no final de todo o processo, né? Então, por exemplo, no final da sequência didática, pegasse tudo aquilo que foi aprendido, né, nessa última avaliação, para tentar ver o resultado do processo, né? E o último tipo de avaliação, né, que talvez ela seja mais uma forma de trabalhar com os três tipos de avaliação anteriores, né, que é a avaliação somativa ou integradora. Ela é onde a gente faz essa análise do in e out, né, que é o percurso do estudante durante aquele processo de ensino. É importante analisar aqui que, por exemplo, essa avaliação integradora não seria um instrumento específico, né? Todas as outras você teriam algum instrumento que você iria criar para produzir a avaliação e dar o feedback, né? A avaliação somativa ela pegaria todas essas informações que foram coletadas, né, ao longo de todo o processo e faria análise dessas informações que foram coletadas. É importante observar aqui, por exemplo, quando a gente pensa no processo formativo, né, a gente tem que pensar que o quanto o nosso trabalho colaborou com a aprendizagem do aluno. E essa avaliação somativa tem esse sentido, né? Porque a gente pega um aluno que está em determinado percurso da aprendizagem e leva ele para outro. Então, essa avaliação somativa leva isso em consideração, né? Isso quando eu falo nosso, é tanto do professor quanto do aluno, a questão do percurso, né? A avaliação final, ela vai ver apenas o que o aluno aprendeu no final do processo. Então, para a gente entender
tudo aquilo que o aluno construiu, a gente precisa fazer essa análise do panorama geral, né? E vejam que quando a gente pensa em avaliações dessa forma, né, é muito pouco informativo um valor numérico de resultado, né? Você pouco informativo, veja que não quer dizer que ele não dá informação nenhuma, é pouco informativo, né? É pouco informativo em relação a como a gente vai dar o feedback para o aluno, né? Então tem algumas questões que se tornam complexas, né? Que a gente talvez precise criar elementos na avaliação que nos permitam dar feedbacks mais adequados para os alunos. Então, são esses os tipos de avaliação, né? As que a gente faz no começo. Ela nos ajuda a entender da onde que a gente vai partir e quais são as possibilidades do nosso trabalho pedagógico. A reguladora nos ajuda a dar feedbacks para os alunos e também adaptar aquilo que a gente está fazendo, né? Fazer algumas adaptações. A avaliação final nos ajuda a entender como o aluno chegou no final, né, de todo o processo. E a avaliação somativa, ou integradora, ela é a análise de todas essas informações anteriores, né, para entender qual é o percurso do estudante. Então, mas o que a gente avalia, né? A gente avalia se eles aprenderam esses conteúdos, né? Os factuais, conceituais, procedimentais, atitudinais. Bom, se a gente for pensar em instrumentos avaliativos, né? De forma geral, é muito complexo fazer avaliação. Por exemplo, a gente quer fazer avaliação de um conteúdo factual, né? De saber essa relação, e é muito mais fácil o aluno aprender um fato também se ele está relacionado com um conceito, né? É muito difícil a gente separar, muitas vezes, esses conteúdos, né? Mas uma coisa importante que a gente deve tomar cuidado é de não pedir avaliação, não pedir no processo de avaliação algo que seja cópia de um conceito textual, né? Por exemplo, que o aluno precise realizar a cópia de memória de algum outro documento. Muitas vezes é mais interessante que o aluno crie a sua própria forma de se expressar sobre determinado conceito e fato, né? Onde talvez a gente consiga entender melhor qual é a compreensão que ele tem desses conteúdos. O conteúdo procedimental, se a gente for pensar em avaliação de lápis e papel, né? Vai ter muita relação, por exemplo, com construção de gráficos, que também vão estar relacionados a conceitos, né? Montagem de equipamentos, que também podem estar relacionados a conceitos, né? E os conteúdos atitudinais também é interessante que eles estejam contextualizados a partir da avaliação em alguma norma, alguma atitude que eles devam se posicionar de forma original acerca dela, né? Então, se a gente for, o que talvez a gente tenha que tomar cuidado, né? É uma questão que eu sempre falo, né? Aquele professor que, por economia mesmo, né? Muitas vezes ele escreve o problema no quadro, ele só troca a numeração, né? Por exemplo. E aquilo pouco vai dizer depois sobre a aprendizagem do conteúdo, de qualquer conteúdo, né? No caso. Porque ele se torna basicamente quase a cópia, né? De um elemento anterior que o aluno precisou fazer. Então, o que eu estou falando aqui é basicamente o que a gente precisa fazer quando a gente pensa nesses instrumentos avaliativos, né?
eles precisam estar, de certa forma, contextualizados, para que a interpretação seja o mais original possível, né? E a forma de expressão que o aluno vai utilizar para produzir a resposta também tem que ser o mais original possível. O que muitas vezes nesse tipo de exercício, às vezes é um problema, né? De se fazer exercícios assim. Não estou dizendo que não exercícios são ruins nesse sentido, mas é só um cuidado que deve se fazer para não tornar um exercício muito cru, né? Em que o aluno não precisa utilizar conceitos científicos para resolver esse exercício, né? Ele tem outras estratégias que ele foi dominando durante a resolução de outros exercícios, né? Então, é um cuidado que deve ter, pois caso contrário você acaba não medindo muita coisa. Então, você não acaba medindo aquilo que você quer medir, né? Que é a compreensão que o aluno tem dos conceitos. Então, por exemplo, um tipo de estratégia que se teria é colocar informações a mais, por exemplo, de forma que um exercício se torne menos um quebra-cabeça, né, que o aluno precisa resolver, e mais um problema, né, que ele precisa fazer escolhas, que ele precisa fazer releituras, ou que talvez a gente precise pensar também nesse sentido, é o tamanho da avaliação, né? Se a gente for pensar no tempo que se tem para resolver ela, se a gente for pensar em sala, no tempo da sala. Então, essas são questões que são para ser levadas em conta, né? Quando a gente vai pensar em quais conteúdos que a gente vai querer avaliar. Daí a questão das informações, né? O que a gente faz com as informações que a gente obtém? Novamente, né? Muitas vezes a informação só numérica não quer dizer muita coisa, né? É interessante sempre tentar conversar ou criar algum tipo de elemento textual que ajude, inclusive, a gente a entender essas informações depois, né? Então, essas avaliações elas têm que possibilitar com que a gente dê um feedback para os alunos, né? Sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Ela tem que nos ajudar a nós mesmos, né, a entender esse percurso, porque se a gente for pensar, por exemplo, naquela avaliação somativa, como que a gente vai fazer essa avaliação somativa, tentar analisar o percurso do aluno, se o que a gente tem são apenas números, né, de resultados, né, de avaliações. Então, um cuidado que a gente precisa ter também é que a gente precisa conseguir nos informar e nos manter informado, né. Isso também tem relação com o que a gente vai fazer com essa informação depois que o aluno passar para outro professor, né? Talvez é uma coisa que eu sempre contestei quando eu estava no estado, que a gente precisava ter uma ficha dos alunos e ir alimentando de informações, né, dos próximos professores. Nunca, bom, vi esse tipo de informação sendo passada adiante, né, a não ser em conversas entre professores que conversavam sobre determinados alunos. Mas também seria importante pensar nessas informações que elas pudessem ser de utilidade para outros professores, né? Pode ser até no mesmo período, né, que você está, como para o próximo período, né? Que o aluno avance. Então seria interessante que essas informações da avaliação elas também pudessem ser passadas adiante, né? Da mesma forma, né? Se a avaliação é só numérica, dificilmente pode ter alguma serventia para a família, né? A não ser dessa questão, né? De ser acima de 6 ou abaixo de 6. E a mesma questão que a gente possa pensar, né? Poucas vezes a família é chamada e a escola que não seja para que se fale alguma coisa negativa do aluno, ou se entregue, ou apenas se entregue o boletim do aluno, né?
Isso também é uma cultura escolar meio complexa, mas a gente tem que pensar que o resultado das avaliações que a gente realiza com os alunos, né, deve possibilitar também que a gente consiga ter uma conversa sobre o percurso formativo daquele estudante, né? E a informação institucional, bom, aí a gente precisa dar aquilo que ela pedir para a gente, né? Se a gente conseguir informar todos os outros indivíduos anteriores, a instituição não será um problema e a gente conseguir informar ela posteriormente. A única coisa é que a instituição ela pede determinadas formas de informação, né? Então ela pode pedir, como as escolas públicas, né? Elas pedem lá um valor de nota. Algumas escolas pedem que você coloque conceitos, né? Como é o caso do Instituto. Tem outras escolas que pedem isso e pedem também algo descritivo acerca do aluno, né? Então, isso pode ser uma gama de informações. Mas eu acredito que se respeitado ali esses passos, né, de que a informação das avaliações não devem ser apenas um dado numérico, mas devem permitir que a gente discurse sobre a aprendizagem do aluno, digamos assim, para ficar mais claro, e que com isso a gente possa dar feedback para ele, pode informar outros docentes, pode nos informar no futuro, né? Pode ajudar a informar a família, isso também vai ajudar a informar a instituição de qualquer informação que ela queira pedir. Sobre avaliação é isso, né? Até mais a todos.